Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 1, 2. A profecia, o que brevemente deve acontecer. Vimos em outro vídeo que revelar é desvendar alguma coisa oculta, para que possa ser vista e conhecida conforme é. E, quando olhamos para o fluxo da história, sabemos que ela corre como um rio para o mar, porque todas as coisas vão ser unificadas e pacificadas em Cristo Jesus, sendo julgados todos os que rejeitarem o plano divino. Vamos, pois, descortinar os eventos futuros neste vídeo. Nós sabemos que Deus tem absoluto controle sobre o universo e sobre a história, conduzindo a sábia humana para que esta alcance seu propósito original. É o que o apóstolo Paulo afirma na passagem que vamos ler: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, 7, 10. E em outro lugar está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, 11. O mais extraordinário é que nós somos chamados a participar do propósito divino de unificar todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Isto porque Deus criou um grande problema para si mesmo, pois lemos na palavra de Deus que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Note que Deus deu a terra aos homens, portanto, ele só poderia agir na terra por meio do próprio homem. Com a queda, no primeiro instante, ficou a impressão que agora o Senhor não mais poderia agir na terra porquanto o homem que ele criara desobedecera, fazendo com que este mundo ficasse sob a influência do maligno, conforme lemos em 1 João 5,19. Todavia Deus solucionou este problema fazendo ele próprio o homem, como lemos: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Assim, em Cristo Jesus nós, Igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, somos convocados a orar pelo cumprimento da vontade de Deus na terra. Precisamos, pois, conhecer a vontade de Deus, visto que Deus nos faz seus cooperadores conforme podemos ler. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. E o cerne da vontade de Deus, a mais essencial de todas as missões que nos é confiada é o de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Vamos conhecer agora os grandes desígnios divinos. Quando lemos a história com base na palavra profética, compreendemos que ela é produto da interação entre os desígnios divinos e os propósitos humanos. Esta história não corre solta, mas de tempos em tempos ela tem um encontro com a intervenção direta da parte de Deus, como foi o caso do nascimento de seu Filho, Jesus Cristo.
O Senhor Deus preparou todas as coisas para que Jesus Cristo, seu bendito Filho, nascesse no exato instante em que toda a história mundial estava preparada para recebê-lo, isto é, na plenitude dos tempos. Podemos relacionar três grandes fatores que favoreceu a expansão do cristianismo: a universalidade da língua grega, o livre trânsito entre as nações sob a égide da paz romana e a presença de sinagogas judaicas em diversos países. Ademais, o rei Herodes, quando soube pelos magos do nascimento do rei dos judeus, tentou matar Jesus, ordenando a execução de todos os meninos menores de 2 anos. Mateus 2,16. Não só não conseguiu, como ainda este evento também foi predito na Bíblia, Jeremias 31:15. Diferente do homem, que mede sua história com base na sua existência, o agir de Deus se estende por todos os séculos, sendo o Senhor soberano em todo o curso da história, fazendo com que cada evento em particular contribua para a realização dos propósitos divinos. Está escrito: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90:2. Deus não só conduz a história para a realização dos seus propósitos eternos, como o próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, intervindo na história humana. Vamos agora conhecer os tempos determinados por Deus ao longo do fluxo da história, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Este detalhamento é o que podemos denominar elementar, básico. Nos módulos seguintes, vamos ampliar o detalhamento de cada um dos eventos para que possamos compreender com profundidade toda a cronologia dos eventos proféticos. Os dois extremos são formados pela eternidade, passada e futura. Na eternidade passada só havia Deus em sua manifestação trina: Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. No primeiro instante após a eternidade passada se deu a criação dos céus e da terra. Depois tivemos o período que vai de Adão até Noé, conhecido como a linhagem santa, período que se deu o domínio da morte conforme podemos ler. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 5:14. Temos o período caracterizado pela nação de Israel, sob o domínio da lei conforme lemos, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Após a história de Israel, a história foi dividida em 3 grandes períodos, conforme lemos no livro do Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. As coisas que vistes são representadas pelo evento da cruz e do Pentecostes, dando início à dispensação da Igreja. Esta dispensação, que vai do Pentecoste até o arrebatamento, é denominado pelas coisas que são. As coisas que hão de ser são formados pelo juízo divino, segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, milênio, juízo do dragão, juízo final e, então, entramos na eternidade futura. Vamos conhecer agora a estrutura básica da palavra profética. São 3 os livros proféticos mais importantes das Escrituras: Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Cada um deles tem um foco específico. Assim, Daniel trata especificamente da trajetória profética das nações, o livro de Ezequiel da trajetória profética dos judeus e o livro do Apocalipse da trajetória profética da Igreja. No próximo vídeo vamos ver o fundamento da palavra profética. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.